10 segundos. É o tempo que leva para uma bala atravessar o vidro blindado se ele estiver desgastado. É o tempo que tu tens para decidir se vais viver como um rato ou morrer como um rei. À tua esquerda, o retrovisor mostra o caos. 4 viaturas da Polícia Federal, as luzes azuis e vermelhas a rebentar contra o asfalto molhado de Culiacán. À tua direita, no banco do passageiro, está um homem que não tem nome, apenas uma alcunha. Ele segura um fuzil banhado a ouro e olha-te fixamente. Ele não está assustado, ele está à espera. Se parares, morres. Se fores apanhado, a tua família desaparece. Acelera. O que fazes? O teu pé direito hesita por um milésimo de segundo, mas o teu cérebro já sabe a resposta. O motor V8 de 800 cavalos debaixo do capô daquela Suburban ruge como um animal ferido. Tu não és apenas um condutor, tu és o seguro de vida do cartel. Bem-vindo ao mundo dos motoristas de fuga das organizações mais perigosas do planeta. Esquece tudo o que viste no cinema. Esquece o Velozes e Furiosos ou o Baby Driver. A realidade é muito mais fria, técnica e, acima de tudo, sangrenta. Hoje vou levar-te para dentro da cabine, para dentro da mente e para dentro dos segredos táticos que estes homens usam para fazer caminhões de 3 toneladas desaparecerem como fumo à luz do dia. E fica atento, a meio deste vídeo vou revelar uma técnica de desvio eletrónico que o cartel usa para desligar os sistemas de rastreio das viaturas policiais sem que os agentes sequer percebam, algo que está a deixar a Interpol em pânico. Tu não envias um currículo para o cartel de Sinaloa ou para o Jalisco Nueva Generación. Tu não bates à porta deles, tu és caçado. O recrutamento começa muito antes de tocares num volante profissional. Começa nas ruas empoeiradas, nas corridas ilegais de subúrbio, onde rapazes de 16 anos levam carros de família ao limite absoluto. O olheiro do cartel, o talent scout do crime, não procura o condutor mais rápido do mundo. Velocidade é barata. O que eles procuram é algo muito mais raro: frieza sob fogo. Imagina o teu teste de admissão. Não é num circuito fechado. Eles dão-te um carro banal, um Nissan ou um Toyota, que não chama a atenção, colocam uma mala no porta-bagagens e dizem-te para ires do ponto A ao ponto B num horário de ponta. O detalhe? Eles dizem-te que a polícia foi avisada da tua localização. Tu passas os próximos 20 minutos a ver o mundo a fechar-se à tua volta. Sirenes, bloqueios, a sensação de que cada esquina é uma armadilha. Se chegares ao destino com o carro intacto e a pulsação abaixo dos 100 batimentos por minuto, ganhas o emprego. Mas há uma rasteira psicológica brutal. Muitas vezes, a polícia que te perseguia era composta por outros membros do cartel disfarçados. Eles queriam ver se tu tinhas a coragem de atropelar um agente, de subir um passeio ou de manter a calma quando uma arma é apontada ao teu para-brisas. Se falhares o teste, não vais para casa com uma nota negativa. Se falhares, tu tornas-te uma ponta solta. E o cartel não gosta de pontas soltas. No mundo do crime organizado, o luxo é para os chefes, a discrição é para quem sobrevive. Se vires um Lamborghini dourado ou um Ferrari numa estrada no México, sabes que ali vai um alvo. O motorista de fuga odeia alvos. Ele quer ser invisível. Ele quer ser a sombra que passa por ti na autoestrada e que tu esqueces 2 segundos depois. O veículo de eleição? SUVs de grande porte. Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Ford Expedition. Porquê? Espaço e massa. Um carro desportivo é rápido, mas se bateres num bloco de cimento ou num bloqueio policial, o carro desintegra-se. Uma Tahoe blindada é um martelo de 3 toneladas. Ela atravessa muros, empurra carrinhas da polícia para fora da estrada e, acima de tudo, aguenta o castigo. Dentro de oficinas clandestinas nas montanhas de Durango, estes veículos sofrem mutações que fariam engenheiros da Fórmula 1 chorar. Primeiro, a blindagem nível cartel. Eles não usam apenas Kevlar, usam placas de aço balístico de 8 milímetros escondidas atrás dos painéis das portas. O vidro, 50 milímetros de policarbonato e cristal que param tiros de AK-47 a queima-roupa. Mas aqui está o problema. Isto adiciona 600 a 800 quilos ao carro. Segundo, o coração do monstro. Para compensar o peso, os motores V8 são modificados com compressores volumétricos gigantescos. Estamos falando de carros que parecem carrinhas de família, mas que entregam 800 ou 900 cavalos de potência.
Terceiro, a suspensão de ferro. Este é o detalhe que mata os novatos. Se tu blindas um carro e não reforças a suspensão, a primeira vez que fizeres uma curva a 120 km por hora, o peso faz o carro adornar e capotar. Os motoristas do cartel usam sistemas hidráulicos reforçados, muitas vezes roubados de caminhões de carga pesada, para garantir que o carro se mantém colado ao chão como um kart. E agora, o segredo que te prometi no início: o sistema de cortina. Nas traseiras destes carros, existe um reservatório ligado a um botão no painel. Não deita apenas pregos, ele liberta uma mistura de óleo de motor usado, combustível e um composto químico altamente inflamável. Quando a polícia se aproxima, o motorista ativa o sistema. O óleo cria um vácuo de tração para os pneus da polícia e o composto químico cria uma nuvem opaca que cega os sensores infravermelhos dos helicópteros. Em segundos, o teu perseguidor está deslizando sem controle, enquanto tu já desapareceste na próxima saída. O que salva um motorista de fuga não é o motor, é a cabeça. Existe um conceito chamado geografia do sangue. É o mapeamento mental de cada beco, cada berma de estrada, cada loja de conveniência e cada subestação elétrica da cidade. O motorista do cartel estuda a cidade como um organismo vivo. Ele sabe que na terça-feira, às 3 da tarde, a Avenida Juarez é um parque de estacionamento, mas o beco atrás do mercado de peixe está vazio. Eles usam os halcones. Imagina que estás no meio de uma perseguição. O rádio no teu ouvido não para. Falcão 1, limpo na Rua 5. Falcão 4, bloqueio da Marinha na rotunda principal. Os falcões são os olhos do cartel. São miúdos em motos, taxistas, vendedores de tacos. Eles formam uma rede de inteligência que a polícia mal consegue monitorizar. Se tu és o motorista, tu és o jogador, e eles são o teu mapa em tempo real. Se o silêncio se estender por 10 segundos, a tua pulsação deve disparar. O silêncio significa que a frequência foi interceptada ou que tu estás prestes a entrar numa zona de morte. Como é que o cérebro humano lida com a pressão de saber que o próximo erro significa o fim da tua linhagem? A maioria das pessoas entra em modo de pânico. A visão torna-se tubular. Tu só vês o que está à tua frente. O motorista de fuga é treinado para o oposto, a visão periférica expandida. Eles aprendem a olhar para o horizonte, não para o carro da frente. Se olhares para o carro da frente, vais reagir ao que ele faz. Se olhares para o horizonte, tu antecipas o que vai acontecer daqui a 500 metros. Existe uma manobra chamada trail braking. No mundo das corridas, serve para ganhar milésimos de segundo. No mundo do cartel, serve para não morrer. Ao entrar numa curva apertada com um carro de 3 toneladas, o instinto é travar antes e acelerar depois. O motorista do cartel faz o oposto. Ele mantém a travagem enquanto entra na curva, transferindo o peso para as rodas da frente e ganhando aderência onde ela não deveria existir. Depois, ele atira o carro para fora da curva com o torque do V8. Mas a maior batalha é interna. O condutor tem de manter a pulsação baixa. Sabes porquê? Porque se o teu coração disparar, os teus movimentos tornam-se bruscos. E movimentos bruscos partem eixos, furam pneus e destroem transmissões. Os melhores motoristas são muitas vezes homens silenciosos. Eles não celebram quando escapam, eles apenas estacionam o carro numa casa segura, limpam o suor do volante e esperam pela próxima chamada. A adrenalina não é um prazer para eles, é uma ferramenta de trabalho que eles têm de aprender a desligar mal o motor para. Chegamos à parte técnica que separa os vivos dos mortos. Como é que se desaparece de uma cidade cercada por 1000 soldados? A polícia moderna tem helicópteros. Tu não vences um helicóptero por velocidade. O Black Hawk, da Marinha Mexicana, voa a 280 km por hora. Tu nunca serás mais rápido. O teu objetivo é a obstrução visual. Aqui entra a manobra do fantasma. O cartel prepara rotas de fuga com antecedência. Eles alugam armazéns com 2 saídas em lados opostos da cidade.
Durante a perseguição, o motorista entra num túnel ou num parque de estacionamento subterrâneo. Lá dentro estão 3 SUVs exatamente iguais à dele. Mesma cor, mesma marca, mesmas matrículas falsas. Os 4 carros saem ao mesmo tempo por direções diferentes. O piloto do helicóptero tem 2 segundos para decidir qual seguir. A polícia divide-se. A confusão instala-se. Enquanto a polícia persegue os iscos, que são conduzidos por miúdos que não têm nada a perder e que acabam por se entregar sem resistência, o motorista real, com a carga valiosa, ou o chefe do cartel, já estacionou o carro num bunker subterrâneo e saiu num carro elétrico silencioso ou numa mota de entrega de comida. E há a troca de pele em movimento. Esta é ainda mais audaz. Imagina que estás numa autoestrada a 120 km por hora. 2 carrinhas de caixa aberta aproximam-se, uma de cada lado. O teu passageiro VIP salta de uma carrinha para a outra enquanto os carros estão em movimento. Tu continuas a conduzir o carro principal, atraindo o fogo da polícia, enquanto o teu chefe já mudou de veículo e está a seguir na direção oposta. É um sacrifício. O motorista que fica sabe que as suas hipóteses de sobrevivência são de 5%, mas se ele for bem sucedido e sobreviver, a sua família nunca mais passará fome. É o contrato de sangue. Para entenderes o nível de poder destes motoristas, temos de falar de factos reais. Outubro de 2019, o Culiacanazo, quando o exército mexicano deteve Ovidio Guzmán, o filho de El Chapo, a cidade transformou-se num campo de batalha, mas a guerra não foi ganha apenas com tiros, foi ganha com logística e condução. Centenas de motoristas do cartel bloquearam as entradas e saídas da cidade em minutos. Eles usaram caminhões de lixo, autocarros de passageiros e veículos blindados artesanais, os famosos monstros. Imagina ser um desses condutores. A tua missão não é fugir, é imobilizar um exército. Eles atravessaram caminhões nas pontes principais e atearam-lhes fogo. Eles criaram uma gaiola urbana. A perícia desses motoristas em manobrar veículos pesados sob fogo pesado foi o que forçou o governo a libertar Ovidio. Isso mostra que o motorista de fuga não é apenas um fujão, ele é um estrategista tático. Ele é a peça que move as torres e os cavalos no tabuleiro de xadrez do crime. Tudo o que eu te contei até agora parece saído de um videojogo, mas agora vamos falar da realidade crua. O cartel não tem seguro de saúde. O cartel não tem aviso prévio. Se tu furas um pneu porque não verificaste a pressão antes de sair e por causa disso o patrão é apanhado, a tua morte não será rápida. Eles consideram a negligência como traição. Muitos motoristas vivem num estado de paranoia permanente. Eles não conseguem conduzir um carro normal no dia-a-dia. Eles olham constantemente para o espelho. Eles analisam o peso de cada passageiro que entra no carro. Há histórias de motoristas que, após anos de serviço, perderam a capacidade de dormir sem o som de um motor a trabalhar nas proximidades. O sistema nervoso deles está permanentemente frito pelo excesso de cortisol e adrenalina. E as lesões físicas? Conduzir carros blindados destrói as costas. A suspensão rígida e o peso extra fazem com que cada lomba na estrada se sinta como um soco nos rins. Aos 30 anos, muitos destes homens têm colunas de idosos de 80. As viaturas policiais modernas estão cheias de tecnologia, GPS, câmeras de leitura de matrículas, sistemas de transmissão de dados em tempo real. O cartel investiu milhões em inibidores de sinal portáteis que são instalados dentro do painel de instrumentos do carro de fuga. Estes dispositivos não bloqueiam apenas telemóveis. Eles emitem uma frequência que engana o receptor GPS da viatura policial que está atrás. No ecrã do agente, parece que o carro de fuga virou à esquerda, quando na verdade ele continuou em frente. O sinal é manipulado, não apenas bloqueado. A polícia pensa que está a seguir o alvo, mas está a seguir um eco eletrônico criado pelo motorista. Quando percebem o erro, o motorista já está a 10 km de distância, com o sistema desligado e o carro escondido num contêiner de carga metálico, que bloqueia qualquer emissão de rádio. Podes estar se perguntando, alguém consegue reformar-se disso? A resposta é complexa. A maioria morre ou acaba numa prisão como a de Almoloya, mas existe um pequeno grupo, os fantasmas, que consegue sair. Como? Eles simulam a própria morte. Muitas vezes, com a ajuda de agentes corruptos, o motorista organiza um acidente espetacular. Um carro a arder numa ravina. Um corpo que não pode ser identificado devido às chamas. O motorista entrega seu último serviço, deixa o dinheiro para a família e desaparece para outro país, com outra cara e outro nome.
mas ele nunca mais volta a tocar num volante. Ele sabe que a memória muscular pode traí-lo. O modo como ele agarra o volante às 9h15, o modo como ele olha para os espelhos, isso é uma assinatura. E o cartel tem uma memória muito longa. Ser o motorista de fuga para um cartel mexicano não é sobre carros, é sobre o poder de controlar o caos. É ser o único ponto de ordem num mundo que está a explodir à tua volta. É saber que tens o destino de um império nas pontas dos teus dedos e que o asfalto é o único juiz que importa. Se achas que tens o que é preciso, pensa 2 vezes. Pensa no som de metal a retorcer, pensa no cheiro a borracha queimada misturado com pólvora, pensa na imagem da tua mãe a chorar sobre um caixão vazio porque nem o teu corpo foi recuperado. A adrenalina tem um preço e no México esse preço é pago em sangue. Estás pronto para descobrir como o cartel construiu uma frota de submarinos caseiros que conseguem atravessar o oceano sem serem detectados pelos radares da Marinha dos Estados Unidos? É uma história de engenharia impossível, isolamento total e terror nas profundezas. Clica no vídeo que está a aparecer no teu ecrã agora mesmo. Vamos mergulhar no abismo. E não te esqueças, a velocidade protege, mas o silêncio salva. Acelera enquanto podes.